Todas as quartas-feiras, o advogado trabalhista José Antônio Cremasco está aqui com a gente para tirar dúvidas dos ouvintes. Não esteve a semana passada porque foi feriado, mas bem-vindo de volta, doutor Cremasco. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar com uma pergunta do José Roberto Malavolta, lá de Americana. Malavolta é sobrenome de jornalistas famosos, viu? Como é feito, doutor Cremasco, o cálculo da aposentadoria por invalidez? Bom, primeiro, quem define se cabe aposentadoria é a perícia médica do INSS. Não é o segurado e nem o médico particular dele. A perícia vai constatar, transforma o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Para ele ter uma ideia mais ou menos disso, é ver quanto ele ganhava pelo auxílio-doença, que é mais ou menos o valor que ele vai ganhar como aposentado. Não vai ter muita alteração no cálculo. Em caso de acidente, por exemplo, né, que a pessoa precisa ser aposentada por invalidez, aí é quanto ganhava antes do acidente? Como que seria? Bom, a aposentadoria por invalidez, ela vem posterior a um auxílio-doença. O valor dela não vai diferenciar muito do valor do auxílio-doença, né? Então, os cálculos que ele teria que fazer é ver quanto que ele ganhou no último mês, mas não vai ter não vai mudar muita coisa, só muda o título. Aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, os valores se equivalem. Não existe uma aposentadoria direta, então, né? Ele vai ter um período de afastamento. Não, né? Pode até acontecer de uma situação tão grave que o médico já declare, aposenta. Mas é raro, né, que aconteça isso. Até porque, pelas regras atuais, mesmo o aposentado por invalidez, ele pode ser submetido a uma perícia médica quando for convocado. Então, não importa se ele está inválido ou totalmente incapaz. A perícia pode convocá-lo para fazer um novo exame. Aí tira muitas dúvidas, né? Essa pergunta o senhor já respondeu em outro quadro, mas como a nossa audiência é rotativa, a pergunta do Clodoaldo é a seguinte: quem trabalhou ou trabalha em 2 empregos com registro em carteira, como calcula os anos de aposentadoria? Igual, ou de maior tempo. Pode ter 20 empregos, o que vale é o ano. Isso se chama tempo de serviço concomitante. Então ele vai pegar a entrada num trabalho e a saída desse trabalho. Vai contar esse período. No meio, quantos empregos ele passou em duplicidade não vai ajudar em nada. O que ele tem que ficar atento é que em cada emprego que ele trabalha, acontece o desconto da Previdência. Isso. E, via de regra, o INSS não usa esse cálculo, esse recolhimento para cálculo do benefício. Então, quando for se aposentar, tem que analisar se esses outros recolhimentos vão incidir no cálculo do valor do benefício. Esse dinheiro é perdido, no caso, que se paga mais? Perdido para quem paga, né? Para quem paga, exatamente. E ajuda quem nunca pagou, né? Ah, sim, A gente tem que pensar nisso também, né? Que o cálculo de aposentadoria não é uma poupança, né? O INSS tem que ajudar todo mundo. Né? Essa é a finalidade da Previdência Social, né? Ela tem que cuidar desse lado social, mas ela é extremamente injusta. Se você pegar um menino de 16 anos que entra numa empresa, ou no Senai, Senac, para ele se aposentar, ele vai recolher 50 anos. Aí você pega uma pessoa que começa a trabalhar com 50, aos 65 ele se aposenta. Mas não tem o fator 6595, não tem mais isso? Não, o fator tem. Mas considerando que o INSS tem um teto máximo para pagamento, dependendo de quanto você ganha, esse dinheiro não volta nunca mais. O segurado se aposenta. Ele vai arrumar outro emprego e começa a trabalhar. Ele recolhe. Ele não pode usufruir de nenhum outro benefício. Se ele sofrer um acidente na máquina A e o colega dele sofreu o mesmo acidente na máquina B, o que trabalha na máquina B vai receber o benefício. E esse que trabalhava na máquina A não vai receber. E embora tenha recolhido igual esse companheiro de trabalho.
Olha, cada uma, hein? São coisas. Mas agora, cá entre nós, fazendo um comentário até um pouquinho fora do direito. Difícil alguém arrumar emprego com 50 anos, hein? Você imagina um executivo, como administrativo, agora você imagina na construção civil, Ah, sim. né? Uhum. Ou então não precisa nem arrumar emprego, começa a pagar sozinho por conta. Tem isso também, nunca deixar de contribuir. Claro que às vezes a pessoa está desempregada, ela já recebeu o seguro-desemprego, né? Ela não tem uma renda mensal, mas teria que ter um jeito de fazer, de bancar o INSS, né? Porque eu não sei, a aposentadoria privada, ou melhor, né, a previdência privada, a senhora aconselharia? Bom, o problema da previdência privada é você pagar para alguém administrar o seu benefício, né? Enquanto que na Previdência Social do INSS, por mais que se critique, ela ainda acaba sendo mais barato, né? Mas pagar uma previdência privada tem que tomar muito cuidado, porque muitas já tomaram dinheiro e na hora de devolver é aquela briga, né? Com certeza. Eu estou olhando as perguntas aqui, doutor Cremasco. O senhor sempre responde a todos os ouvintes. E tem uma interessante do Antônio aqui. Ele diz o seguinte, né? Ele quer saber do processo de correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Em que pé que está isso? Bom, primeiro vamos entender. A Justiça definiu que a TR não é o fator correto para a atualização das contas do Fundo de Garantia, que é o índice que a Caixa Econômica usa. Isso dá uma defasagem muito grande em relação a outros índices de correção. Então, foi um volume absurdo de processo no Brasil inteiro. E decisões esparsas. Ganha aqui, perde ali, não tem direito, e uma confusão enorme. Aí, agora, o Supremo está para decidir se deve ou não a diferença de correção. Se ele decidir que sim, todos terão direito. Se ele decidir que não, quem já entrou com processo, quem não entrou, e vai esquecer. Porque a diferença é muito grande, que foi retirado do direito de quem tem a conta do Fundo de Garantia. Então existe essa expectativa, o Supremo já decidiu que sim, aí um dos ministros pediu vistas, foi para o colegiado, e agora estamos esperando o colegiado decidir se é direito ou não. Mas é uma angústia, é uma demora desnecessária, porque fala logo se tem direito ou não e acaba com essa história. E quando se fala, né, em correção de valores, a gente lembra também sempre alguém no governo falando, mas não tem dinheiro para fazer isso, né? Não, quando chega na vez do segurado do INSS e do trabalhador, vai quebrar o INSS, o governo não tem dinheiro para pagar, e a gente sabe que tem. É só lembrar essas pessoas que falam que não tem, quanto que foi gasto com o orçamento secreto, né? Quanto que se gasta, né? Hoje o governo está dando 1 bilhão para as pessoas, né? Tudo à véspera das eleições, mas dinheiro tem. É só se movimentar que o dinheiro aparece, mas não há muita boa vontade de atender esse pleito dos trabalhadores, que é justo, que se a TR não serve para corrigir uma desapropriação do imóvel, ela também não pode servir para corrigir a conta do Fundo de Garantia. Não tem lógica essa distinção. Para a gente fechar, uma pergunta aqui de quem ficou um tempo sem pagar, né? A gente até já falou sobre esse assunto no início, até para quem está mandando a pergunta agora, hoje não vai dar tempo da gente fazer, mas a semana que vem a gente faz. Então, sobre a pessoa que ficou um tempo sem pagar porque ficou desempregada, como corrigir esse valor e chegar ao valor que o INSS vai depois, entre aspas, devolver, né? Bom, a primeira orientação é não caia na besteira de pagar retroativo. Não paga. Nunca vai jogar dinheiro fora, porque não pode recolher sem que houvesse atividade. Então, cria uma MEI, que todo mundo fala muito na MEI, paga os 5%, que é um valor pequeno,
né? E mantém o vínculo com o INSS. Porque se o segurado ficar 1 ano sem recolher, ele perde a qualidade de segurado. Se ele tiver mais de 10 anos de contribuinte, ele pode ficar 2 anos mantendo a qualidade de segurado. Se ele perder a qualidade de segurado, ele não vai ter direito nenhum do INSS, salvo as aposentadorias. Mas um auxílio-doença, por exemplo, não vai ter. Um auxílio-maternidade não vai ter. Doutor José Antônio Cremasco, tem pergunta chegando, a gente vai deixar para a semana que vem, né? O nosso tempo é curto aqui, a gente agradece muito aos ouvintes que estão participando e agradece ao senhor pela vinda também. Até quarta-feira que vem. Agradeço, até quarta. Não é feriado quarta que vem? Quarta não é feriado. Então o senhor estará aqui com a gente. Com certeza. Como se o doutor não viesse, né? A gente também não tem programa no feriado. Brincadeira. 3h26.